Bom, voltamos com a série Brasil Milênio, Reconstrução pós-Bolsonaro. Um dos pontos mais intrincados aí de toda essa mudança é a questão das instituições. É algo que é muito pouco debatido pela complexidade, pelos interesses envolvidos, mas é um ponto central. Nós tivemos em todo esse processo do impeachment um envolvimento direto do Supremo Tribunal Federal, dos órgãos de controle, das Forças Armadas, através do general Vilas Boas. Houve claramente aí a constatação que você tem um executivo muito fraco aqui, que fica sujeito a toda sorte de pressão de mídia, de Congresso, que é algo que vem desde a redemocratização. Nós tivemos o impeachment do Collor, uma tentativa com o Fernando Henrique, quando houve o fracasso lá do câmbio, a tentativa com o Lula, com a manipulação da Lava Jato, e a concretização com a Dilma. Ou seja, todos os governos que passaram por aí acabaram vítimas dessa fraqueza do executivo frente às instituições, e principalmente o papel do judiciário. O nosso entrevistado de hoje, o Alisson Mascaro, agradeço muito a sua presença aqui, Alisson, no livro recentemente, que serviu de base para a nossa série dessa semana, um livro com vários especialistas sobre a questão do desenvolvimento, o tema do Mascaro foi essa questão do direito. Mascaro, eu queria que você primeiro desse um resumo do seu artigo, do seu capítulo no livro, para a gente avançar nas questões. Nassif, uma boa tarde, uma alegria estar com você e com todas e todos que acompanham a TV GGN. É uma alegria poder falar também deste livro que se chama Utopias para Reconstruir o Brasil, organizado pelo meu amigo, o professor Gilberto Bercovitch, e mais outros professores, tanto de São Paulo quanto do Rio, de outros lugares do Brasil, que é publicado agora pela editora Cartier Latam do Brasil. Neste livro, eu inauguro, inclusive, a obra, é o artigo de entrada desta obra, tratando a respeito das teses acerca ou sobre desenvolvimento e capitalismo. Este meu estudo, esta minha reflexão, vai no sentido de buscar compreender, num nível, inclusive, mais alto, um nível, inclusive, mais geral de reflexão, como as sociedades capitalistas se organizam no que tange ao desenvolvimento. Por que isso, Nassif, e quem nos acompanha na TV GGN? Existe uma ideia de que alguns países do capitalismo chegaram a um certo grau de desenvolvimento e os países que não chegaram a esse desenvolvimento são atrasados, mas são atrasados porque tiveram dificuldades, suas elites ou seu povo não tiveram artifícios para tanto, não tiveram sabedoria para chegar lá, mas a caminhada geral da humanidade seria que todos os países um dia chegassem a um grau de desenvolvimento. Esta é uma forma, eu chamaria inclusive no plano filosófico, uma forma evolutiva de pensamento sobre a história, que imagina que o mundo todo é uma escada que um dia chega a um patamar dito de progresso, de civilização, ou de um horizonte parecido com isto. Minha tese é exatamente a problematização e a descoberta de uma faceta concreta, de uma análise concreta deste quadro. Para que alguns países capitalistas estejam aqui, é necessário que outros estejam aqui, porque efetivamente o quadro da reprodução econômica do mundo é um quadro no qual alguns países e algumas elites, classes, frações de classes do capital detêm esse capital em face de outras situações, de outros povos, que são constantemente explorados. Então, não é verdade que todos os países do mundo chegarão a esse estágio de desenvolvimento dentro do capitalismo, porque não se pode esperar que um país perca posição relativa em relação a outros e ele assista o espetáculo do desenvolvimento do mundo. Então, que foi esta minha reflexão que está sendo lançada neste livro da editora Cartier Latam. Minha reflexão foi no sentido de entender que com as formas sociais que nós temos, com os marcos, com os horizontes da sociedade que temos,
muito dificilmente um país sai da posição em que está e ele alcança um patamar maior no mundo de desenvolvimento e organização social. Mas alguns vão dizer, houve países no mundo que saíram do atraso e chegaram lá, chegaram à frente, no século XX inclusive. Mas eu lembro, Nassif, e quem nos acompanha, que em muitas circunstâncias do mundo o que tivemos foi países imperialistas centrais do capitalismo que, em face de uma geopolítica contra outros países, eu dou o exemplo dos Estados Unidos versus União Soviética, os Estados Unidos não puderam deixar a Europa, no pós-Segunda Guerra Mundial, tornar-se uma coletânea de países fracassados. O potencial de revoluções comunistas nesses países era muito grande. Então, o desenvolvimento foi permitido e foi induzido pelo capitalismo central nesses países. O mesmo Japão, esta cunha, depois da Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos lá na Ásia, no Extremo Oriente. Pois bem, em alguns casos isso se dá, mas, via de regra, países como o Brasil, que não são zona de disputa, não são zona de fronteira, esses países efetivamente têm dificuldade em sair do buraco por conta própria. Em primeiro lugar, porque os países que estão por cima, Estados Unidos mais destacadamente, vão chutar essa escada. E agora, Nassif, o pior não é isso, porque quanto a isso, o inimigo é externo. O pior dessa minha reflexão, que neste livro se casa com tudo que venho desenvolvendo em termos de pensamento, ideias, é o problema de que nós, internamente, também não queremos subir essa escada. Porque não basta dizer que o inimigo externo não nos quer lá no alto. O problema é que nossas elites econômicas, políticas, institucionais, também não querem desenvolvimento. E eu diria que a situação do Brasil hoje, esta crise, esta circunstância política e econômica da atualidade, ela revela um movimento dúplice. Tanto um combate geopolítico ao Brasil, no que se vê quanto a Petrobras, a Embraer, a toda uma dinâmica, a Odebrecht, inclusive, as construtoras do Brasil, uma dinâmica internacional contra o Brasil, e a pior tragédia é o fato de que, internamente, existe uma lógica da nossa formação social que impede uma mudança, inclusive, eu diria quase que cosmética de patamar. Nossa elite já começa a se tornar preocupada quando o pobre viaja, quando a economia se torna de um mercado interno pujante para os pobres e faz com que, então, nós desarmemos por dentro esse quadro. O quadro de 2016, o quadro da crise do impeachment de Dilma Rousseff, da queda do PT e da chegada aos dias de hoje, esse quadro não pode ser atribuído só ao exterior. Este quadro tem participação direta das elites nacionais que sabotam o desenvolvimento. Então, Nassif, resumindo este introito da reflexão, é preciso lutar contra dois grandes inimigos, o capital externo e o capital interno, estas elites do capital de fora e as elites do capital de dentro. O resultado, esta luta é uma luta árdua, mas que tem que ser feita. Olha, você coloca aí que no caso do desenvolvimento europeu, Japão e tudo, o componente Guerra Fria foi central, as revoluções que ocorreram. Quando a gente pega New Deal e outros lá, também foi uma, digamos, a grande crise ideológica dos anos 20 e 30, que deu o fascismo, que deu a Revolução Comunista, que inspiraram. Quando você pega o pós-Segunda Guerra, é a tragédia da guerra que inspirou, digamos, cair a ficha. Agora nós estamos vivendo essa tragédia dupla, econômica e pandêmica. Tem muita gente que fala que isso pode despertar o chamado pragmatismo radical, que vai fazer a busca de soluções em cima de questões concretas agora. Você acredita que essa crise pode trazer um mínimo de racionalidade, um mínimo não, uma boa dose de racionalidade ao país? Nassif, eu gostaria de dizer que sim, porque sou um esperançoso, sei que você também é, e todos nós somos e queremos um mundo melhor. Eu tive a ocasião de agora, há poucos meses, publicar um pequeno livro, foi um livro de intervenção, organizado pela editora Boitempo, que se chamou Crise e Pandemia. Nesta pequena obra, quando estourou, inclusive, a questão da pandemia, eu anunciava por lá que provavelmente a sociedade e os marcos da crise econômica presente fariam com que nós não saíssemos dessa crise. Isso seria uma prova, inclusive, contundente de que não tem, eu diria, etapa de sofrimento alta que faça modificar algo que está na base da nossa reprodução social. Eu tenho insistido muito em termos de pensamento
teórico, político, filosófico, na ideia de que nós temos formas da nossa organização social que nos constituem. Então, todos nós e todas nós nascemos numa sociedade que já postulou, que já concretizou uma série de instituições e relações que são independentes daquilo que nós queremos ou não queremos. São pelas nossas costas que essas relações se fazem. Então, quando nós nascemos homens, nós aprendemos com a sociedade de que homem não chora. Isso não fomos nós que escolhemos. O homem chora, no entanto, nós ouvimos que homem não chora. Então, existe uma forma social que foi constituída de ser homem, para a qual se espera uma certa conduta de mundo. A forma mulher, e isto é o patriarcalismo, isto é o machismo, exige da mulher uma outra conduta. Da mesma maneira, as formas econômicas, elas são patentes na sociedade. Então, quem não tem dinheiro tem que ser honrado, trabalhador, acordar cedo, enfim, ter toda uma lógica de vida que é constituída a partir de se vender melhor para quem pode comprar. Estou dizendo que a gente é constituído por estas formas. Nos últimos anos, Nassif, eu tenho organizado na USP um grande núcleo que tem atraído, inclusive, juristas de todo o Brasil, do exterior também, para pensar o que se passa com a mentalidade, não só do direito, mas da política e das instituições no mundo nos dias de hoje. Qual é a minha tese? Qual é a minha descoberta nesse sentido? Escrevi num livro chamado Crise e Golpe, um livro que saiu também há pouco tempo pela editora Boitempo, que aconteceu uma mudança com o padrão dos políticos e dos juristas, e eu chamaria também a atenção dos economistas no quadro brasileiro e mundial. Se fosse só do Brasil, era até bem localizado. Esse problema, basicamente, é mundial. Qual é esta minha proposição teórica que eu quero aqui poder compartilhar com você, Nassif, com todos e todos da TV GGN? Minha proposta de leitura é que, antigamente, nós tínhamos sociedades capitalistas que se organizavam a partir de classes, é óbvio que é assim, mas as profissões tinham uma certa posição pessoal que eu chamaria quase estamental. Essa palavra é uma palavra sociológica, para alguns um pouco mais difícil, mas é fácil de ser compreendida. Eu dou alguns exemplos. Sou um jurista. No passado, um jurista era alguém que era conhecido por ter certos comportamentos e certas posições pessoais e sociais muito típicas. Como eu falei que homem não chora, mulher chora, estas são coisas horríveis, mas são constituições de opressões sociais. Também o jurista tem seu padrão, qual era? Ele falava data máxima venia, ele usava umas expressões pernósticas do latim, usava um terno e gravata, terno preto, em pleno sol de 40 graus dos trópicos. Era um jurista, era uma pessoa daquele perfil que se conhecia, daquele que nós dizíamos no passado, ele tinha lombadas de livros dourados nas suas costas, porque ele mostrava uma exuberância retórica apenas de falar palavrões difíceis. Pois bem, isso pelas capitais, pelos interiores do Brasil, por todo lado, isso se dava. O jurista era conhecido por ser este. Quem era o jornalista de 50 anos? Ele também tinha um perfil do jornalismo. Em geral, ele podia ser boêmio, ele podia ser alguém aventureiro, ele podia ser alguém que chegava à mesa do chefe da redação e mandava o jornal ser enfiado em qualquer lugar, e aqui o local de respeito, não vou dizer em que local, ele mandaria o patrão enfiar o jornal e coisas mais. Pois bem, o que estou dizendo é que existem estes modos de organização de profissões no capitalismo que historicamente se faziam a partir da própria corporação. Então, jurista aprendia com jurista, jornalista aprendia com jornalista e dizia, puxa, aquele jornalista lá era um cara maravilhoso, eu quero emular o modo dele de ser jornalista. A mesma coisa com o economista. Então ele dizia lá, olha, tal economista, ele fez uma mudança aqui num banco público do Brasil que destravou o desenvolvimento, eu quero fazer alguma coisa assim. Pois bem, minha tese na CIF, que eu tenho escrito nesses últimos anos, e muita gente no Brasil tem tomado como um modelo, um paradigma de pensamento, é que o jurista e outras áreas mais, eles deixaram parcialmente de fazer o seu conhecimento sobre a área e sobre o mundo a partir da própria corporação. E aconteceu o que eu chamo de formação ideológica por classe, não mais por estamento ou por organismo. Então, o que eu estou... Alisson, eu vou interromper, porque essa explicação é fantástica, é algo que me incomoda desde os anos 90, o sentimento do IUP, que pegou todas as classes. Às vezes eu vou em
reuniões, às vezes, almoço, que tem juízes ou procuradores, ou jornalistas, todos eles falando nos vinhos finos, falando na piscina, falando... Fantástico. Só para te fazer uma pergunta, tinha um... Não estou lembrando o nome agora, mas um sociólogo, acho que indiano, que ele dividia a sociedade em castas, os guerreiros, os filósofos, tudo, para mostrar o comportamento. Ou seja, esse referencial se esmorou dentro de uma sociedade financeirizada e de espetáculo. Fantástico. Você me esclareceu algo que há muito tempo me incomoda profundamente. Até porque, Nassif, aí eu chego que é a questão dos dias de hoje, desse problema. Eu tenho falado historicamente muito e tenho tido muita audiência em setores como, por exemplo, os magistrados progressistas, procuradores progressistas, advogados progressistas, o âmbito jurídico de modo geral, e sempre tenho dito para as pessoas que aconteceu efetivamente uma mudança, um deslocamento naquilo que se chama, tecnicamente, em filosofia, ideologia. O jurista, ele tinha, no passado, esta dificuldade pernóstica de falar coisas que ninguém entendia. Isso era uma dificuldade do jurista. O povão não entendia um jurista. Ele era uma pessoa hermética. Mas, ao mesmo tempo, o jurista não era dado a ir para um bar beber com as pessoas ou coisas assim. Ele era reservado. E isto é uma dificuldade e, ao mesmo tempo, é uma virtude. Ele não se misturava, como se dizia antigamente. Pois bem, o que se deu nos dias de hoje? Nos dias de hoje, quem é o jurista? Eu tenho falado muito isso nos meus livros, isso tem tido, inclusive, uma acolhida muito grande em termos de interpretação teórica. O jurista hoje é alguém que ganha X mil reais. Se ele é juiz, se ele é promotor, se ele é procurador ou advogado, de ponta ele ganha X mil reais. Pois bem, como é que ele se identifica? Não mais com a corporação dele. Ele se identifica com a classe econômica. Então, se ele ganha 40 mil por mês, ele se torna juiz de direito e ele vai para uma cidade do interior de São Paulo, de Minas, para homenagear o Nassif. Ele chega numa cidade do interior de Minas, ganhando 40 mil reais por mês. Qual é o âmbito de convivência desse magistrado? Pessoas que ganham 40 mil reais por mês também, que lucram 40 mil reais por mês. Quem são eles? Um empresário, uma pessoa de classe média alta, que, em geral, eu dou um exemplo, as pessoas dão risada, cada cidade, mais ou menos, tem o seu tênis clube local, que é o clube dos ricos da cidade. Então, ele vai beber uísque. Sábado à noite, ele é magistrado. Mas ele entra para a cidade, ele bebe uísque sábado à noite com o empresário da cidade, que diz assim para ele: olha, minha filha nasceu, senhor juiz, o senhor não quer ser padrinho da minha filha? E o juiz vira padrinho da filha do empresário. Ele não vai virar padrinho da filha do cortador de cana. Ele não conhece o cortador de cana, inclusive, ele só conhece o empresário. E o empresário começa assim, a dizer assim para o juiz: nossa, empreender no Brasil é difícil, porque as leis trabalhistas são uma desgraça, o patrão, coitado, só sofre, ou coisas assim. E o juiz acaba ouvindo do dentista, do médico, do empresário, do círculo dele econômico, não mais círculo estamental. Ele começa a ouvir coisas como tais e ele começa a concordar também que tem que ir para Miami, porque lá a roupa é mais barata, a roupa do Brasil não presta, e coisas mais que vão formando esta ideologia de classe média. Então, minha tese central, para compreender o que se passou com o Brasil nos últimos anos, é que o jurista não tem mais noção ideológica e comportamento estamental ou de corporação. Ele tem comportamento de quem ganha o mesmo que ele. E quem ganha o mesmo que ele? O médico bem-sucedido daquela cidade, que lê uma revista dominical, que eu não vou nem dizer o nome, mas é que fica lá na porta de entrada, na sala de entrada do consultório dele, e que se espremer e sai sangue contra os comunistas, ou coisas assim. Resultado, o juiz pensa igualzinho este médico. Ele tem um pensamento medíocre da classe para a qual ele corresponde. O mesmo com o empresário. O empresário não escuta mais um profissional econômico que diz para ele assim: olha, se nós acabarmos com o investimento público, nós não vamos ter para quem vender nem como produzir. Quem ele escuta? Ele escuta o dentista, que o empresário vai ao dentista para fazer o dente dele ficar bonito, sorrindo com um branco piano, como essas pessoas sem cultura resolvem fazer por aí em termos estéticos. Pois bem, então o que estou dizendo nesse caso é que também o empresário não se informa mais pela ciência econômica. Ele se informa pelo dentista que falou para ele: tá difícil, né? Tem que tirar todo mundo e matar. Então o empresário sai pensando assim, depois ele infla um pato na Avenida Paulista contra ele próprio, porque ele infla um pato contra o BNDES, que financia a empresa dele. Só que o fundamental é entender, agora é a questão mais alta, que este circuito ideológico não se faz mais diretamente apenas
com o afazer da classe. Então não é mais o jornalista pelo jornalista. Pega o exemplo do jornalista. O jornalista não emula mais a velha tradição do jornalismo. O que ele emula? Ele chega na esquina, toma cerveja com alguém e esse alguém fala para ele, tem que tirar a Dilma. Então o jornalista crê que tem que tirar a Dilma porque Apode, meu amigo da esquina. Então, efetivamente, é um quadro da classe econômica. Agora, essa é a desgraça fundamental, porque quando o capitalismo percebe que não tem mais comportamento de grupo ou de estamento, só tem de classe, ele sabe chegar perfeitamente à classe, porque quem ganha X mil reais pega um celular e recebe pelo WhatsApp informações do tipo: próxima viagem minha é para a ilha de Bali, porque lá tem coisas maravilhosas, ou é para Miami, porque o Pato Donald tem uma roupa 3.0 que ninguém nunca viu. Então a gente sabe criar desejo, inclusive, nesses estamentos. Com isso, as classes inteiras estão constituídas pelo que eu chamo de externalidade. Não adianta chegar para o cara e dizer, mas no seu pensamento você vai para o buraco, porque se você acabar com o BNDES, a sua empresa vai para o buraco. Ele não pensa conforme aquele incremento imediato da estatística ou da planilha. Ele pensa por outra dimensão. Qual é? A televisão, esta rádio fascista, o WhatsApp fascista, que fazem a cabeça dele contra ele. Por isso a sociedade está onde está. Daí entra um ponto central aí, que é o papel da mídia como disseminadora desses conceitos. Ou seja, você tem uma ignorância que hoje é disseminada em relação à economia e tudo, todos os conceitos transformados em coisas de vendo e compro exclusivamente. Agora, como que isso chega... Porque nós estamos falando de um juiz que está atuando no interior. Como que isso chega, digamos, nas altas cortes? De que maneira, por exemplo, hoje o Supremo é muito mais a imagem é Luiz Roberto Barroso do que Celso de Mello. Digamos, esse fator de classe junto com o fator midiático, aí, como é que chegou nessas altas cortes, onde se esperava que a reputação fosse um fator relevante para manter um certo compromisso de classe aí desses ministros? Nassif, via de regra, a sociedade capitalista mundial, o Brasil é só um desses exemplos, ela tem aquilo que eu chamo de reprodução ordinária da vida. Então, o dia a dia de qualquer sociedade é esse. Quem nasceu rico, mais rico fica. Quem nasceu pobre vende força de trabalho e tenta buscar um salário um pouco melhor. A pessoa perde o negócio, ganha um negócio e coisas mais. É uma reprodução ordinária da vida, que corresponde, via de regra, a momentos dentro do capitalismo. Eu vou retomar, inclusive, esta fala minha inicial sobre o livro das utopias para o Brasil. Quando nós observamos uma reprodução média, ordinária do capitalismo, isso é uma estratégia de acumulação. Então, no século XX, houve uma grande estratégia de acumulação, eu falo disso num livro que se chama Estado e Forma Política. Houve uma estratégia de acumulação, que é aquilo que se chama de Fordismo. Esta plataforma fordista dizia assim: o empresário, é melhor que ele compre um terreno, ele construa a sede da empresa, ele tenha imóveis, porque no longo prazo ele não precisa pagar aluguel, ele não vai ser despejado na hora que o proprietário do imóvel não mais quiser alugar para ele tem a sua sede. E então, desde aquele tempo, nós temos as grandes empresas que se orgulham em ter sedes portentosas, prédios, inclusive, de grande qualidade. Os bancos fizeram isso no século XX. Eles tinham prédios magníficos para dizer, olha, eu não vou quebrar, porque eis a minha sede física. E é uma besteira, porque só aquele prédio não pagava, eventualmente, uma quebra de banco. Mas já era um impacto psicológico para as pessoas extraordinário. A pessoa olhava para aquele prédio e dizia, puxa vida, é um prédio que no primeiro andar é todo de mármore. E, claro, se eu arrancar o mármore de lá, não paga um banco falido, mas dá uma boa impressão. Pois bem, esta leitura de mundo é um tempo de ordinário, um tempo dito estável de reprodução da acumulação capitalista. Qual é? Hoje eu poupo, hoje eu construo um baita de um imóvel, daqui 40 anos eu estou sossegado, eu vou pescar no Rio do Jereré, como se dizia lá a velha música, que está tudo certo. Imóvel não acaba, eu tenho uma estratégia de acumulação de médio prazo. Isso fazia o capitalista, mas o pobre, submetido à mesma lógica de acumulação, também fazia o mesmo naquilo que ele podia. O que é o mesmo do pobre? O pobre dizia assim, bom, eu vou trabalhar 40 anos, vou tentar acumular, eu compro um rancho na beira do rio. É um ranchinho, ele não tem, obviamente, o imóvel do banqueiro. No entanto, ele tem um ranchinho. Então, qual é a perspectiva? Aos 70 anos eu vou pescar. Observemos nós, uma perspectiva de 40, 50 anos da vida de um indivíduo, de um ser humano. Esta é uma lógica do capitalismo que, então,
demanda do judiciário coisas como: preciso garantir este ritmo de estabilidade. Então, o jurista é mais um que entra nessa lógica e ele não tem nome. Ele é um que entra num padrão que ele tem que sustentar o mesmo. Ele aposenta, outro entra no lugar dele e faz o mesmo. Quando é que há quebra nesse padrão? Eu digo que o capitalismo tem uma reprodução ordinária, mas ele tem crise. A acumulação é estruturada por meio de crise. De vez em quando, este regime de acumulação não dá certo. E, basicamente, o mundo capitalista entra numa crise notável desde a década de 70 até os dias de hoje. É o pós-fordismo. Quebras de bolsas, choques do petróleo, terceiro mundo quebrando na década de 80, depois mundo soviético, depois o primeiro mundo, etc. e tal. Pois bem, nesse quadro nós temos o quê? Constantes crises que não permitem mais esta reprodução dita ordinária da vida. Então, o que faz um banco em 2003? Ele resolve fazer assim: o fulano é o CEO do banco, ele diz assim: preciso fazer lucros extraordinários no próximo ano. Então, ele tem uma ideia genial de Jerico. Qual é a ideia genial dele de Jerico? Vou vender a sede do banco. Porque se eu vender a sede do banco, esse mármore, tudo isso está aí nessa sede que foi construída por não sei quantos anos, isso me dá um lucro de, sei lá, 100 milhões de reais que entram na hora no meu caixa. E para a distribuição dos lucros no final do ano, eu pego aí uma boa distribuição de lucro. O resultado, os bancos não têm mais sede física, alugam imóveis e coisas mais nesse sentido. Inclusive, é até bonito para o banco hoje nem sequer ter um imóvel. Tem muito banco aí que se louva de não ter sede nenhuma. Você comunica com o banco só apenas pelo celular. Pois bem, então o que estou dizendo é que nós chegamos num quadro no qual a aceleração capitalista da acumulação se tornou muito mais ampla. Então, a pessoa empreende hoje para ter lucro daqui a 3 anos. Só que quebra os outros, é instável, esse regime não dá certo. De tal modo que nos Estados Unidos, essa acumulação não dá certo. Não dando certo lá, a pessoa resolve fazer então a proeza de tentar pegar uma empresa do Brasil de graça para ver se cobre o déficit da empresa dos Estados Unidos. Então, quando essas grandes petroleiras dos Estados Unidos, você lembra, Nassif, e certamente o nosso público lembra, faz uns 10 anos, houve uma série de desastres das petroleiras lá na costa dos Estados Unidos, no Golfo do México. E esses desastres custam muito, impedem uma lucratividade alta, até porque para retomar a produção de petróleo demora um tempo. Então tem sempre gargalo nessa história. Não é gratuito que uns anos depois resolvam pegar muito mais facilmente petróleo da Arábia, petróleo do Brasil e de outros países mais, porque pegam aí uns países totalmente desorganizados. Se isto vem de graça para as mãos da petroleira estadunidense, eu já fiz um lucro extraordinário à custa de outros. Ou seja, sempre tem um mais trouxa na história que vai pagar a conta. Então, que paguem os brasileiros, dado que eles são mais trouxas do que os estadunidenses. Pois bem, neste quadro, então, minha reflexão é de dizer que o direito, a política e outras instituições sociais mais são chamadas a intervir numa reprodução social que não é mais ordinária, não é aquela de 40 anos. Então eu começo uma estratégia de acumulação aqui. Entram outros e vão contra essa estratégia de acumulação, eu preciso mudar no meio do caminho. Resultado da história, ao mudar no meio do caminho, eu tinha por lá juízes, magistrados, supremas cortes, como o STF do Brasil, que tinham uma lógica jurídica que dizia assim: pois bem, é o Pacto de 1988, nós vamos desenvolver o país, vamos dar bem-estar social, vamos dar condições para que o povo consiga adquirir uma certa condição mínima nas questões sociais, e tudo isso seria uma estratégia posta para o médio prazo. Nassif, o que estou dizendo é que a maioria dos ministros nomeados para o STF foi uma maioria de um tempo, o tempo do lulismo, e mesmo do tempo de início do governo Dilma, tempo no qual nunca se esperaria que esses ministros fossem intervir a quente na realidade. Eram ministros para administrar um desenvolvimento, entre aspas, mas um certo tipo de desenvolvimento, a frio. O que é a frio? Muito bem, haverá uma disputa aqui, outra lá, haverá uma contradição aqui, outra lá, mas o juiz, mais ou menos, o ministro do STF, com um argumento que tivesse, com um certo bom senso, resolvia a questão. Por isso que o perfil de ministros do STF brasileiro, em muitos momentos, foi um perfil, eu chamaria baixo. O que é perfil baixo? Gente que não é notabilizada por amplo conhecimento jurídico, não são os maiores cientistas do direito, não tem uma envergadura para pensar a sociedade. Nassif, eu sou professor regente da cadeira
de filosofia do direito na USP. Na média, o jurista não quer alcançar essa reflexão filosófica. Ele quer pegar uma norma, olhar como ela é interpretada pelo tribunal e dizer, ele interpreta igual. Então, é um maquinário de afazer jurídico muito banal. Pois bem, para a média de uma reprodução ordinária do capital, isso até dava certo. Qual foi o erro do PT? O PT achou que ele iria refazer uma estabilidade da acumulação capitalista ordinária novamente, e que as pessoas viveriam isso por muito tempo. Então, os juízes, ministros nomeados pelo PT, atendem a esse perfil baixo de uma reprodução ordinária. Para assuntos do dia a dia, discussão sobre o cachorro, discussão sobre uma coisa aqui, outra lá, tá bom, se vai reciclar sacolinha de lixo. Vejam, as pessoas imaginaram um dia que a grande discussão seria sobre ciclofaixa de bicicleta, você podia comer uma faixa do carro. Para esse tipo de discussão, o ministro do STF médio, ele está muito ótimo, ele até passa por luzes progressistas. O Nassif, inclusive, sei que ele vai até identificar essas pessoas que têm luzes progressistas para coisas como ciclofaixa de bicicleta contra o carro. Agora, o capitalismo tem uma crise estrutural, e então, em certos momentos, vem um choque extraordinário. Este choque é a tirada de uma presidenta da República sem nenhum crime que tipifique este quadro. Tirar uma estrutura inteira do Estado e dar o Estado a certos grupos privados, ao capital estrangeiro, a facções e milícias nacionais. Então, o choque é extraordinário. Nesse choque extraordinário, nós não temos estrutura daqueles que são os juristas do Brasil para dar conta desse recado. Então, uns choram, os outros andam de lado, resolve dar de caranguejo, um sai dizendo ainda que é progressista e só faz ato reacionário, porque efetivamente ele não foi feito, não foi talhado para aquilo, ele foi talhado para a briguinha ordinária, briga de marido e mulher, que não é ordinária, obviamente não estou desmerecendo, porque gente morre com isso, mas estou dizendo, aquelas brigas que não têm um impacto estrutural na política, na economia, na sociabilidade. Quando chega para isso, não tem argumento nenhum. Então acontece o mesmo que aconteceu em 64. Os juízes do STF brasileiro, que tinham uma reprodução social, institucional, dita normal, não tem o que fazer naquele quadro. Então precisa vir quem? Precisa alijar toda essa gente, e de fato o golpe militar tirou uma série de ministros à esquerda, os que incomodavam, e deixou por lá uma série de burocratas em favor da reprodução normal desta outra ordem de acumulação. Então no Brasil, Nassif, pasme, quem em um momento de crise desponta no STF, agora no sentido contrário? Todos não, boa parte dos ministros que o PT nomeou, que eram ministros, eu diria, do dia a dia, ministros que dariam conta apenas de um recado ali para preencher um papel, zagueiro no jogo, enfim, não era para fazer gol. Portanto, aquela zaga não deu mais conta de defender também, mas também não sabe atacar. Resultado, fica assustada, corre para o alambrado e fica lá olhando o circo passar. Muito bem, quem então desponta como agentes políticos maiores? Os ministros que eventualmente têm uma lógica esta, assim, efetivamente, de domínio do poder diretamente. Então existem algumas figuras no STF que são mais dominantes, elas passam a ter mais impacto e o resto assusta. Resultado, o que estou dizendo aqui é que no quadro nosso presente, o problema não é só o STF, mas o problema é o tipo de sociedade que se esgarçou a ponto de ter que possuir gente que pudesse ter envergadura suficiente para barrar um golpe. Não houve, não vou dizer que de todos, alguns tentaram, alguns ministros, inclusive, profundamente honrados do STF, mas, em maioria, não houve isso. O Congresso não teve esta disponibilidade. O mundo intelectual, apenas uma minoria resistiu. Jornalistas, como Nassif e outros mais, foram poucos que resistiram. Esta imprensa empresarial não resistiu, pelo contrário, levou ao golpe. Resultado, houve aí um apagão geral e hoje nós não temos peças para remontar o quadro, para bater nesse quadro, para recomeçar o jogo. Então, eu dei a imagem do futebol, está assim, um povo está encostado no alambrado e é jogador, porque se tivesse encostado no alambrado sendo repórter de campo, fico quieto. Mas estão lá, jogadores encostados no alambrado, o repórter de campo entra no jogo e fala assim, deixa que eu chuto, que essa eu sei. Então, tem alguns aí jornalistas que resolvem atuar nas instituições. Um é jogador, resolve ser juiz da partida, o juiz da partida rouba e outros mais, e está o quadro no qual nós estamos aqui. Está dando 7-1 para o inimigo. Aliás, essa questão de... Quando eu, como leigo, como jornalista interessado no tema, quando você lê os juristas, os grandes juristas, é o que você fala, tem que ter conhecimento sociológico, conhecimento econômico, conhecimento de mudanças sociais. E o que sempre me espantou dentro
do mundo jurídico foi tratar como grandes juristas pessoas que vinham com conceitos aqui de orelha de livro. Orelha de livro. O brasileiro é malandro. O que você falou, essa questão do pobre ser muito mais honrado, é uma questão de sobrevivência. Basta você conhecer o pobre. Agora, eu te pergunto uma coisa. Todo esse modelo, uma das facetas da crise do capitalismo é realmente um baita enriquecimento do pico da pirâmide, mas a perda de dinamismo e de perspectiva da classe média também, do cidadão médio, que é um agente crucial desse modelo. Como é que fica com essa perda de perspectiva, com a automação chegando nesses personagens também da classe média? Nassif, eu também digo que a história nos ajuda a observar constâncias e regularidades e movimentos para entender o presente. Porque nossa sociedade não é a primeira vez que ela se revela para o nosso quadro social com esse modelo de crise. Eu chamaria atenção para o fato de que o capitalismo, no começo do século XX, viveu uma crise estrutural. Um exemplo disso é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, é um evento simbólico de uma crise estrutural. Esta crise perpassou a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, perpassou a Revolução Russa, então as primeiras experiências socialistas do mundo, chegou até a Segunda Guerra Mundial. É só no pós-Segunda Guerra Mundial que se assentaram os quadros, ou se assentaram as dinâmicas do jeito que esteve de lá até um certo tempo atrás. Pois bem, como é que se comportou nesse momento de crise, no começo do século XX, os setores da sociedade, as frações de classe, como a classe média? Via de regra, numa crise do capital, o grande capital acumula mais, o pobre se torna mais pobre e a classe média diminui, ela se torna mais pobre. Então, é um processo de muito esgarçamento, porque só a ponta da pirâmide passa a ganhar muito mais, estes donos da Amazon da vida, nos dias de hoje, do Facebook, ou outras coisas mais, da Elon Musk e outros mais, esses aí ganham muito. E o pobre se torna mais pobre, a classe média se torna mais pobre do que era, então empobrece relativamente. Pois bem, neste quadro, se fosse assim, só isto, eu diria que então nós estaríamos constituindo uma massa imensa das populações do mundo que poderia se unir, que poderia se juntar e em 3 tempos mudavam o padrão econômico da sociedade, quebravam o capitalismo em favor de uma distribuição de riquezas, em favor de uma sociedade de outro modo de produção. O socialismo foi uma experiência que na Rússia houve tal esgarçamento social que o czar e os seus acumulavam até não poder mais e a classe média se rebaixou a tal ponto que ela e o povo eram a mesma desgraça e então fizeram uma revolução. Pois bem, se fosse só isso, assim aconteceria e, em alguns casos, assim aconteceu. No entanto, o capitalismo também aprendeu com o caso soviético. Se eu soltar o povo todinho contra a elite, o povo, em 1 ano, toma a sociedade. Observemos nós, eu quero dizer que isto é patente em todas estas sociedades, quando o atual mandatário do país diz assim, precisa quebrar tudo, as instituições estão erradas, vamos dar golpe no STF, a classe média bem comportada olha para ele e fala, nossa, que pessoa incivilizada, onde já se viu isso? O povo não vai aceitar um negócio como esse, e o povão está batendo palma, porque o povão que não entende, eventualmente, qual é o pomo da discórdia, como se dá a exploração econômica do capital, como se dão as instituições políticas, o povo só tem essa frase também, tem que acabar com tudo, tem que quebrar tudo, tem que começar do zero. Não é só povo, classe média também não entende nada, pensa assim, e pior, esta dita classe econômica dominante que se reputa elite, ela pensa a mesma coisa também, porque é ela que disse assim, tem que acabar tudo, tem que tirar a Dilma que o Brasil melhora, o dólar vai chegar a R$1, o petróleo, a gasolina vai chegar a R$2, qualquer coisa assim, e agora está tudo ao contrário. Pois bem, ninguém entendeu nada nessa história, portanto, a inteligência e a desinteligência não são atributos de uma classe contra outra, elas perpassam todas as classes mais ou menos do mesmo modo. Contra isso, então, historicamente, o capitalismo tem mecanismos de interpelação da classe média para que ela volte a viver no seio, no ambiente do interesse do capital, mesmo que ela perca tudo e que ela esteja desgraçada, e que, portanto, ela nunca embarque na canoa de uma transformação social radical, revolucionária ou estrutural. Como é que se deu esse mecanismo lá nas primeiras décadas do século XX? Isto foi o fascismo.
O fascismo foi um movimento do grande capital interpelando a classe média contra os pobres, contra minorias, contra grupos sociais escolhidos ali de acordo com a cultura horrível de cada uma das formações sociais. Então, na Itália, efetivamente foi antissindical, foi anticomunista, foi contra africanos, porque a Itália deveria tomar a Etiópia para refundar o Império Romano na versão do século XX, ou coisas assim. Na Alemanha, o nazismo foi contra judeus, contra uma série de grupos e raças perseguidos historicamente, foi a infâmia do Holocausto e foi a tragédia daquele período, mas também, e principalmente aqui, se junta esse quadro, a luta contra o comunismo, a luta contra a esquerda, contra a República de Weimar, contra uma série de instituições de progresso social, de tal sorte que, então, nós sempre mobilizamos uma fração da sociedade que perdeu para ficar do lado de quem a fez perder. E ela não toma partido, então, do explorado, ela toma partido do explorador dela mesma. Então, o que eu estou dizendo é que nos dias de hoje, quando a gente vê Trump e o caso brasileiro com golpe, Michel Temer e Bolsonaro, efetivamente nós estamos impedindo que a sociedade acorde para perceber o que aconteceu. A classe média está desempregada e ela não está dizendo assim, eu estou desempregado porque a Petrobras acabou, porque a estatal foi privatizada, eu não tenho mais emprego, o emprego agora é de salário pela metade do que eu ganhava antes. As pessoas estão na mesma onda ainda, elas são neoliberais, elas estão defendendo a privatização. Paulo Guedes tem que fazer o que está fazendo mesmo, porque ele é o posto Ipiranga. Esse discurso passa por gente que ganhava 30 mil reais e hoje ganha R$1.000, e ele continua batendo Paulo Guedes. Por quê? Porque a aparelhagem ideológica do capitalismo é tamanha que ela invade e constitui as mentes e as subjetividades. Então, Nassif, a pergunta, por que não se muda esse quadro, que seria o mais óbvio? Por que o povão não quebra tudo e começa uma outra sociabilidade? Esta pergunta não se dá porque, em primeiro lugar, para o povão tem repressão. O primeiro que for protestar contra tudo isso, ele vai preso. O segundo vai preso. Eu sempre digo que, se forem 100 mil à rua para protestar contra a lógica do mundo, 100 mil vão presos. A grande novidade será o dia em que forem 50 milhões para as ruas, porque 50 milhões, como faz para o soldado prender 50 milhões? Então, ou ele se engaja com 50 milhões, porque no dia que 50 milhões se levantarem é a revolução. Mas, por enquanto, se levantam as minorias, os pequenos grupos. Então, estes dá conta, a cadeia dá conta de prendê-los, e se não for cadeia, bala, que é, inclusive, um amigo seu aí, ex-governador do Rio de Janeiro, que mandou atirar na cabeça das pessoas. Enfim, amigo aí é o modo de dizer, sabendo da ironia. Então, o que estou falando aqui, Nassif, é que efetivamente nós temos uma aparelhagem social que não deixa assentar a dor do sofrimento presente. As pessoas não podem chorar, porque a vida é tão ingrata para as pessoas, ela é tão miserável, que a pessoa perde o emprego e no outro dia de manhã ela tem que sair catando latinha. Então não dá para ela se informar com o sindicato dela para saber o que está acontecendo com o mundo. Ninguém dá para ela um livro para ler sobre a situação do presente. Ela perde o emprego e no outro dia ela tem que ir para o SUS, ficar um dia na fila do SUS para pegar um remédio. O resultado é aquilo que se tem chamado, existe uma pensadora do Canadá chamada Naomi Klein, que diz assim: toda vez que o capitalismo vai tomar um país para canibalizá-lo, ele segue a doutrina do choque. Então não é que ele vai tomar aos pouquinhos, não, ele dá uma porretada tão grande que as pessoas saem desnorteadas e até elas darem conta de tudo que quebrou, já roubaram tudo, já pegaram tudo e chegou ao auge. O que eu vou dizer, Nassif, aqui é muito doloroso, mas é muito concreto. Nós não acabamos ainda o golpe e o choque. Desde 2013, 14, 15, 16 até hoje, o golpe está engendrado, o Paulo Guedes, pelas costas de nós, está vendendo o país, estão dando o país de graça, esse ministro do Meio Ambiente, outros mais, estão passando a boiada por aí, e efetivamente este quadro ainda não acabou, ou seja, falta muito ainda para tomar do país, para dar para os grandes exploradores do capital brasileiro e mundial. Por isso que o povo vai ser cada vez mais bombardeado para não perceber o que se passa. Só vão soltar o povo, então, só vão deixar de dar choque para o povo não entender na hora que pilharem tudo. Na hora que não tiver mais nada, aí solta o povo aí e diz: agora vocês administram o caco que restou por aí, agora é com vocês. É isso aí, perfeito. Olha, você definiu com clareza aí todos esses fenômenos que estão ocorrendo e desmontando o país. Queria agradecer muito a sua participação, vamos marcar outras rodadas aí. Olha, vou te falar. Estarei à disposição. É uma das análises inovadoras que eu vi nos últimos tempos aí, viu? Parabéns aí por ela.
Obrigado, querido. Obrigado, Nassif, e a todas e todos da TV GGN. Grande abraço aí. Abraço.